A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18 e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Senhor ordena e Elias obedece. O Senhor fala e Elias cumpre de maneira muito rápida aquilo que Deus ordenou ele a fazer. Como é que você tem se posicionado diante das ordens que o Senhor te entrega? Porque, irmãos, quando nós vemos ordens dadas a homens de Deus, são coisas que não podem ser revogadas. Ordem é uma coisa que vocês têm que estar pronto para fazer. Você tem que estar pronto para obedecer. O Senhor disse para Elias: Elias, vai e apresenta-te. Elias, é uma ordem, vai. O que você tem feito diante das ordens do Senhor? Você tem tido medo de ir? Você tem tido medo de investir? O Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: esteja pronto para obedecer o que eu te ordeno a fazer, porque certamente o que eu mando você fazer agora você não vai entender, você muitas vezes não vai ver sinais. Mas vai ser o melhor. Eu cumpro a minha palavra. O Senhor disse a Elias: primeiro vai. O Senhor não deu sinais para Elias para ele poder ir. Nós temos a mania de querer sinais todo momento. Ah, Senhor, manda sinais para que eu possa ir. Ah, eu vou fazer prova de tal coisa, sendo que Deus já tem falado. Deus já tem já tem confirmado. Deus já tem testificado. Se Ele está dizendo vai, então faça. Se Ele está dizendo para você ir por um caminho, para você trilhar uma rota, para você tomar uma atitude, não é tempo de ficar pensando. Se a gente pensar demais, a gente acaba não obedecendo. Por quê? Porque olhamos pela lógica humana. E nós sabemos que quem anda por fé não anda por vista. Declare comigo: eu vou lembrar todos os dias que eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu vou lembrar todos os dias que eu não ando por vista, eu ando por fé. E eu quero lhe chamar a atenção para algo aqui, irmãos. Não era somente o ver o sinal da chuva, mas Elias também corria risco, porque Acabe estava certamente furioso contra ele. Havia, meu irmão e minha irmã, fome extrema em Samaria, a ponto de Acabe ele ir com Obadias pelas terras, pelas fontes de água e todos os vales para procurar ervas, para salvar a vida dos animais e dos mulos. Ou seja, a fome estava tão extrema que eles estavam perdendo animais. A seca era muito grande e quem havia dito, quem havia profetizado que não haveria chuva e nem orvalho? Foi Elias. Aí você acha mesmo que Acabe estava contente, que Acabe estava amando Elias? Vem cá, Elias, meu filho, que eu vou fazer um banquete para te receber, porque você profetizou que ia ter seca e houve seca. É claro que não, irmãos, ele estava furioso. Só que Elias não teme ao que vai dar errado. Elias não se apega àquilo que poderia acontecer com ele. Mas ele cumpre a palavra de Deus, porque eu entendo, irmãos, que quando Deus me ordena fazer algo, Ele vai se responsabilizar por mim até o fim. Se eu estiver em obediência, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, certamente, meu irmão e minha irmã, Ele vai se responsabilizar pela minha vida. Então, quando o Senhor fala com Elias, muito tempo depois, irmãos, cerca de 3 anos e meio, porque a fome foi extrema e a seca também, 3 anos e meio. Aí a palavra do Senhor vem para Elias. Elias não estava aguardando. Em um dia comum, Deus fala com a gente. Em um dia comum, Deus nos dá direções que mudará a nossa vida. Se a gente estiver sensíveis e obedecer a ordem do Senhor, certamente seremos abençoados. E Deus se responsabilizará por nós nos mínimos detalhes. Deus, ele se responsabiliza por aqueles que obedecem a ele, por aqueles que fazem a vontade dele, mesmo que não entenda. Eu não entendo o que Deus está me mandando fazer. Você acha que é sempre que você vai entender o que Deus lhe manda fazer?
Você acha que é sempre que vai fazer sentido, irmãos? Não é assim. Biblicamente falando, nós observamos vários exemplos de muitos homens e mulheres de Deus que não compreenderam o que Deus estava falando. Tem coisas que Deus vai falar, irmãos, e vai parecer loucura pela lógica humana, até porque as coisas de Deus são loucura para quem está na carne. E quem é carnal não discerne do que é espiritual. Então as coisas espirituais vão soar muitas vezes aos nossos ouvidos como loucura. A ordem de Deus não será compreendida muitas vezes por nós, mas se eu não entendo, eu faço como Elias, eu obedeço. Eu estou pronta para obedecer e você precisa entender isso. E quando você está pronto e pronta para obedecer, certamente Deus vai cuidar de tudo na sua vida. Certamente Deus vai se responsabilizar por você nos mínimos detalhes. Através dessa palavra, o Espírito Santo, ele está visitando pessoas e dizendo: me obedeça. Faça como eu te mando. Ah, Senhor, mas eu não estou entendendo. Elias também não estava. Essa direção de Deus soava como perigosa. Só que Elias não temia pela vida dele, porque ele sabia: eu estou protegido por Deus, irmãos. O Deus que quando Elias profetizou que haveria a seca, ele mesmo prontamente cuidou de Elias sem Elias nem pedir. O Senhor mesmo disse: vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu já dei ordem a corvos que te sustentem. Vai ter pão e vai ter carne. Sabe o que é isso? É o Deus que cuida nos mínimos detalhes. Mesmo que eu não entenda a direção de Deus, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, Ele vai me livrar, eu só tenho que obedecer. O Deus que protegeu a Elias quando ele estava em Sarepta, na casa aqui da viúva de Sarepta, irmãos. Essa cidade, esse lugar onde Elias estava, era controlado por Etibaal. Sabe quem era Etibaal? Etibaal era o pai de Jezabel. Deus mandou Elias para a terra do pai de Jezabel, onde ele controlava. E Deus guardou, Deus protegeu Elias. Ninguém descobriu, irmãos, que ele estava ali. Se eu obedecer a ordem do meu Deus, se eu fizer aquilo que Ele está me mandando, Ele vai me proteger até o fim. Ele vai guardar a minha vida. Ele vai mandar o alimento. Ele vai trazer as vestes. Ele mesmo vai cuidar como Ele cuidou do povo que estava no deserto. Tinha maná, tinha codornize. A roupa não envelhecia. A sandália não ficava velha. Os pés não inchavam. Deus cuidou nos detalhes. Deus, Ele é Deus de surpresa, se a gente confiar na direção dEle. Deus cuidava de Elias, então Elias não precisava temer. Elias, vai e se apresente diante de Acabe, eu estou mandando você ir. Quando Deus manda, Ele garante. Então por que tanto medo? Ah, Deus, mas e se der errado? Ah, Deus, mas e se Acabe se levantar? E se Acabe fizer um mal contra mim, o Senhor sabe que ele está furioso. Ah, Deus, e se não houver chuva, porque eu não estou vendo os sinais? Porque eu quero lhe dizer isso, irmãos, para você entender, não tinha sinais de chuva aqui não. Tinha era seca extrema. Muitas vezes Deus não vai lhe dar sinais, Ele só vai lhe dar ordem. Para você era candaramanturikai de rasto. Eu sinto Deus aqui, irmãos, para você colocar sua fé em ação. Às vezes ficamos aguardando sinais quando Deus já deu a palavra. Se Ele deu a palavra, se apegue a ela. Deus, eu não entendo o que o Senhor está falando. Eu não compreendo como o Senhor quer trabalhar. Eu não sei a tua forma de operar milagre, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor não perde o controle de nada. E quando eu ando debaixo da tua direção, eu sou abençoada. Quando eu ando debaixo da tua direção, as tuas bênçãos me cercam. E o Senhor me protege. Havia uma proteção sobre Elias. Elias também era obediente, irmãos. Às vezes a gente quer a proteção de Deus. Às vezes a gente quer que Deus entre com providência na nossa vida. Que Deus use corvos para nos sustentar. Que Deus use a viúva com a farinha e o azeite multiplicado para nos sustentar. A gente quer que não falte o pão. A gente quer que Deus visite com libertação, com restauração, com cura. Mas muitas vezes não fazemos a nossa parte. Você tem feito sua parte? A sua parte é ouvir a direção de Deus e obedecer. Nem sempre a gente vai entender, mas a gente obedece. Você lembra quando a palavra do Senhor veio a Abraão? E o Senhor disse, ele ainda era Abraão na época. O Senhor disse, sai da sua terra.
da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você acha o quê? Que ele entendeu na mesma hora? Você acha que ele aceitou e achou tudo lindo? Eu vou precisar começar uma vida nova. Vou precisar deixar as pessoas que eu amo pra trás. Eu vou precisar sair sem destino, humanamente falando, sem mapa na mão, sem entender nada, sem exemplo, sem testemunho, sem alguém que fez e deu certo. Você acha que foi fácil para Abraão? Por isso ele é chamado pai da fé, porque ele creu. Que possamos crer na palavra. Muitas vezes queremos viver coisas grandes, mas nós não fazemos a nossa parte, não nos apegamos à palavra, sim. Porque viver os projetos de Deus, meu irmão e minha irmã, é a gente se arriscar. É a gente ter fé e dizer, Deus aqui, ó, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei como é que será o teu mover, eu não sei como é que o Senhor vai mandar a chuva, eu não sei como é que o Senhor vai aplacar o furor de Acabe, mas de uma coisa eu sei, eu preciso me posicionar como alguém que crê, o restante o Senhor faz. Quando eu tomo minha posição, irmãos, de obediência, quando eu faço a vontade de Deus e não a minha, certamente Deus se responsabilizará por nós nos mínimos detalhes. Nós observamos de maneira muito clara, irmãos, que Elias não temeu. Mesmo ele sabendo que Acabe estava furioso, ele foi. Deus fala e ele obedece. Versículo 2. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. Elias foi. Não queria saber como seria, mas confiava em Deus. Muitas vezes, a gente vai observar grandes homens de Deus, como Elias e muitos outros que são mencionados na Bíblia, vivendo grandes milagres, sabe, irmãos? Deus fazendo sobrenatural na vida desses homens de maneira muito especial. Aí nós observamos e quando a gente lê, a gente quer viver, não é assim, irmãos? Ai, Deus, como eu queria ser como Elias, como eu queria ser como José, como eu queria ser como Pedro, como eu queria ser como João. Muitas vezes nós queremos ser como grandes homens de Deus, como Moisés, como Eliseu, mas não queremos nos posicionarmos. Precisamos entender, irmãos, que para viver coisas grandes de Deus eu não posso ter medo de investir. Eu não posso ter medo de fazer a minha parte. Quando eu faço a minha parte e obedeço a ordem de Deus, o restante quem faz é Ele. O possível quem faz é você. Qual era o possível aqui? Era Elias e até Acabe. Era Elias crer na palavra que haveria chuva mesmo depois de uma fome, de uma seca extrema. Porque a Bíblia vai deixar bem claro que a seca não era pequena não, era grande, era extrema, a ponto de Acabe dizer aqui que os animais estavam perecendo. Ou seja, não tinha, irmãos, a possibilidade, humanamente falando, de haver chuva naquele período, mas se Deus estava dizendo, eu me apego ao que Deus diz. Talvez Deus te falou que Ele vai te abençoar, que Ele vai abrir uma porta, que Ele vai te dar um ministério abençoado, próspero, um casamento, uma aliança, uma família abençoada, e você olha para as circunstâncias e você diz, humanamente falando, eu não acredito, e Deus está dizendo, até quando você vai agir com a incredulidade? Até quando você vai relutar contra as minhas ordens? Irmão, se Deus mandou, eu não tenho que entender o que Deus está mandando, até porque o barro não pode perguntar ao oleiro o que faz, o oleiro faz a vontade dele, e o oleiro não precisa me explicar o que ele está fazendo. O oleiro não precisa me fazer entender os propósitos dele. Eu vivo os propósitos de Deus. Eu não busco entender os propósitos de Deus. Porque se eu buscar entender, irmão, certamente eu não vou obedecer. Por quê? Porque não vai fazer sentido humanamente falando para mim. Nós precisamos parar de olhar com o olhar humano para aquilo que é espiritual. Se é espiritual, eu compreendo. É Deus quem vai fazer. A glória é dele. Quando compreendemos que a glória é inteiramente do Senhor, fazemos como Elias, prontamente obedecemos. Deus te mandou fazer algo difícil? Deus te mandou tomar uma decisão, um posicionamento, você está com medo? Lembre da história de Elias. Elias não temeu. E eu quero enfatizar isso aqui para vocês, irmãos. Elias, ele não morreu pelas mãos de Acabe, dos seus soldados, de Jezabel, que havia jurado a ele de morte. Mas Elias foi arrebatado aos céus. Porque Deus cuida dos propósitos dele. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, irmãos, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor está conosco. Se Ele está te mandando fazer algo, Ele garante. Ele é a tua garantia. Mas, irmã, eu não tenho nenhuma garantia humana. Para que você quer garantia humana? Se você tem a maior e a melhor garantia, irmãos, se tem algo que você tem uma garantia humana, mas você não tem garantia de Deus, é melhor você não ir.
Ai, irmã, mas aqui na terra tudo está favorável, mas Deus está olhando do céu e dizendo não faça? O seu coração está travado, mas humanamente falando aqui, nos seus olhos físicos está dando tudo certo? Não vá. Mas se tem algo que humanamente falando você está com medo, os seus olhos espirituais estão contemplando que aquilo pode dar errado, o medo está tomando conta do seu coração. Mas há uma palavra de Deus dizendo vai porque vai dar certo, vai porque eu vou abrir a porta, vai porque eu vou curar, vai porque eu vou restaurar. Eu vou lhe dizer, pode ir sem medo. Foi isso que Elias fez, foi. Tem coisas que só vai dar certo, irmão, se a gente tentar. Se você for uma pessoa fraca, irmão, se você mostrar fragilidade, fraqueza, medo, no dia da angústia, no dia da adversidade, sua força será pequena. Você precisa mostrar, sabe o que é fé? Você precisa lembrar da palavra que diz. E quando você está fraco, é aí que você está forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Havia uma fragilidade humanamente falando em Elias, porque ele era um ser humano, como uma fragilidade em nós. Mas ele não deixou a fragilidade tomar conta do coração dele, ele não deixou o medo tomar conta do coração dele. Ele não deixou o momento tomar conta dele, mas ele prontamente obedeceu a ordem do Senhor. Grandes homens de Deus viveram grandes propósitos, irmãos. Sabe por quê? Porque não tiveram medo de investir. Quando você não tem medo de fazer o que Deus está lhe mandando, certamente Ele te fará viver coisas grandes. Mas quem fica com medo, irmãos, não vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O medo e a fé não tem como andar juntos. Não, eles não andam juntos. Ou você dá lugar ao medo, ou você dá lugar à fé. Elias escolheu dar lugar à fé. Que possamos dar lugar à fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Deus, por esta palavra, Deus. Obrigada, Pai, por nos responder. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, meu Pai, que a obediência vale muito mais a pena. Ouvir a tua voz e fazer o que o Senhor manda. Nós não entendemos e não precisamos entender, só obedecer. Elias obedeceu prontamente a tua ordem. Elias escolheu correr os riscos, meu Pai, humanamente falando, mas não escolheu te desobedecer. E o Senhor mandou chuva como o Senhor havia dito, e o Senhor não deixou Acabe tocar, nem Jezabel tocarem em Elias. E eu creio, Pai, que o Senhor se responsabiliza por aquilo que é seu. Quando o Senhor, Pai amado, nos ordena e nós obedecemos, as bênçãos, a proteção, meu Deus amado, o livramento do Senhor vem para as nossas vidas. Senhor, nos ajude, nos perdoe pela incredulidade, nos perdoe pelas vezes que ficamos pedindo sinais toda hora quando o Senhor já nos deu ordem. Porque quando o Senhor manda, quando o Senhor ordena, a gente só tem que obedecer como Elias obedeceu. Nos dá, Pai, uma fé, uma convicção e uma certeza daquilo que o Senhor tem nos direcionado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado, Senhor, de maneira especial, de maneira profunda, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem. Senhor, eu te peço também, Pai, que o Senhor abençoe cada um que está aqui diariamente, servindo de canal de bênção, ouvindo cada palavra, que o Senhor os prospere, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o teu Espírito Santo continue trabalhando na vida dos teus filhos e falando melhor aos corações deles. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que Elias se apegou à palavra do Senhor,
É tempo de você se apegar à palavra do Senhor, mesmo que tudo esteja contrário. Confie na palavra de Deus, porque quando você planta fé, você colhe milagres. Se você tiver medo do plantio com Deus, certamente você não vai ter uma colheita. Nós que servimos ao Senhor não andamos por vista, nós andamos por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não contempla, mas a gente acredita. Elias acreditou e a palavra de Deus se cumpriu e Deus o protegeu. Assim será na sua vida. Acredite, Deus está contigo. Ele certamente te protegerá de todo mal. Só confie na palavra deste Deus, que é digno, sim, da tua confiança. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.